Olá, pessoal! Você já se perguntou como é possível atrair as coisas que deseja em sua vida? Hoje vamos falar sobre como a lei da atração e o emaranhado quântico podem ajudá-lo a criar a realidade que deseja. É possível realizar praticamente qualquer coisa com o DNA ou RNA sintético. Isso é semelhante a um programa de computador, o que significa que, com bastante esforço, não é tão louco pensar que seria possível parar ou até reverter o envelhecimento, ou até mesmo transformar alguém em uma borboleta livre, se a sequência de DNA correta for usado. O DNA é um meio de armazenamento, como um disco rígido. Na verdade, nosso corpo é um disco rígido ambulante, já que uma grama de DNA pode armazenar 700 terabytes de dados, o que é uma ciência revisada por pares, aliás. E o curioso é que essa mesma grama de DNA é suficiente para encher uma pequena gota na ponta do seu dedo. Eu não estou me referindo a dados etéricos ou místicos, mas sim a zeros e uns reais que fazem o seu telefone e seu computador funcionar. Esses bits de dados podem ser armazenados no DNA, que são altamente programáveis como um computador. Usando a assinatura de DNA, é possível programar uma grande variedade de comportamentos complexos. O DNA é o disco rígido ou a memória em cada célula de todos os seres vivos, e funciona como um meio de armazenamento digital, composto por uma sequência de 4 letras discretas. Se fosse possível manipular o DNA, seria possível inserir uma mensagem nele. Os cientistas George Church e Chris Shuri descobriram isso juntos e escreveram um livro eletrônico sobre isso, que foi então carregado de volta para o servidor a partir do DNA. Atualmente, estamos literalmente carregando drives USB em nossos corpos. A parte mais surpreendente disso é que os cientistas conseguiram replicar um e-book no DNA, baixando-o e carregando-o novamente. Eles quiseram testar os limites e replicaram o livro 70 bilhões de vezes em apenas uma grama de DNA. Isso equivale a 433 petabits de dados, o que seria suficiente para encher um parque inteiro de discos rígidos convencionais. É incrível pensar que tudo isso está contido em uma pequena gota dentro do nosso corpo. É possível armazenar 13,5 bilhões de anos de dados, que ironicamente é a idade do universo. Isso significa que você é o universo. Desde o início dos tempos até o momento presente, todas as informações estão armazenadas em seu corpo. Quando as pessoas dizem que o universo está em você, não é apenas uma figura de linguagem. O universo está realmente em você, pois todas as partículas e bits de dados são reciclados repetidamente, e todos os átomos estão aqui desde o começo. Nada foi adicionado nem removido, devido à lei da termodinâmica, que estabelece que a energia não pode ser destruída, apenas transformada. Você está ouvindo essas informações neste momento específico, mas toda a informação contida em seu DNA retornará se você tiver a capacidade de decodificá-la. O DNA é um meio de armazenamento essencial que pode conter uma quantidade incrível de informações. Em uma grama de DNA, pode-se armazenar até 433 petabits de dados. É crucial que você entenda isso. Não sei se você está familiarizado com o termo petabit, mas representa uma imensa quantidade de informação. Agora vamos avançar para a próxima descoberta. Foi constatado que as memórias epigenéticas podem ser transmitidas por até 14 gerações dentro do DNA. Isso explica por que você pode sentir medo, fobias ou ter fortes sentimentos sobre certos assuntos, que aparentemente estarem enraizados em sua família, mas na verdade, estão nas suas memórias de DNA. Isso tem lógica importante para toda a raça humana, considerando que cada raça foi escravizada em algum momento da história. Há uma raça que tentou escravizar outras mais do que outras, mas ainda assim, é preciso entender que todos nós somos escravos da matriz. É uma ilusão para aqueles que pensam que foram os responsáveis pela escravidão. Sim, eles tiveram participação nisso, mas ainda assim é uma ilusão. Quando lidamos com pessoas que foram oprimidas em tempos recentes, precisamos entender que as memórias epigenéticas duram por até 14 gerações.
Se considerarmos, por exemplo, os afro-americanos que saíram da escravidão há apenas uma geração, entenderemos que os efeitos desse passado ainda são sentidos hoje. Portanto, não podemos simplesmente ignorar o sofrimento e a pressão que essas pessoas ainda sentem. É preciso lembrar que aqueles que estão sofrendo internamente não vão simplesmente esquecer o passado. A reprogramação do DNA é um processo necessário para superar os efeitos de gerações de escravidão. Embora 14 gerações tenham experimentado muito tempo, é um período relativamente curto para reparar séculos de opressão. No entanto, estamos progredindo na superação de diferentes formas de escravidão neste planeta. É importante entender que a lei da atração está intimamente ligada ao DNA. Na verdade, é o DNA que inicia a lei da atração. Algumas pessoas relatam ter recebido downloads de informação, e não devemos rir delas, pois isso pode estar relacionado à compreensão da mecânica quântica. Se você acha isso engraçado, é porque não entende a mecânica quântica. Os pesquisadores descobriram recentemente que o DNA pode enviar e receber sinais de informação sem fio. Na verdade, temos um sistema Wi-Fi embutido em nossos corpos que transmite informações a uma distância de 2,5 a 3 metros do corpo humano. Portanto, estamos constantemente baixando informações diretamente do éter do espaço-tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que estamos vendo agora é apenas uma pequena parte do holograma, já que os seres humanos só podem ver em um espectro muito limitado de luz. Há trilhões e trilhões de ondas eletromagnéticas passando por nós o tempo todo, e é isso que realmente existe na consciência. Essas ondas colapsam para criar a matéria que vemos. Embora não possamos ver todas essas ondas, elas estão lá. Se o DNA em nosso corpo estiver oscilando em uma frequência específica que corresponde à frequência de uma onda eletromagnética, algo interessante pode acontecer. O que está lá fora é algo que você pode receber informações. O que as ondas carregam são informações eletromagnéticas. Eu estou apresentando a vocês a verdadeira ciência revisada pelos pares. Anote e pesquise todas as informações que existem no universo, pois elas estão em constante movimento ao nosso redor. Não há ideias originais, pois quando você pensa que tem uma boa ideia, na verdade você só acessa a frequência certa e baixou informações do universo. O professor James S. Gates Jr. é um especialista em supersimetria e físico teórico, líder mundial na área. Ele e sua equipe de físicos quânticos estão investigando o éter do espaço-tempo para descobrir o que existe nele e ao nosso redor. Eles descobriram que esse espaço-tempo opera com códigos Adinkra. Na verdade, os egípcios eram os habitantes originais da terra de Kim e migraram posteriormente para o Mali. Eles possuem códigos que representam seus planos no tecido, mas quando aplicados à terceira dimensão, eles representam códigos numéricos matemáticos sofisticados que descrevem os códigos de correção de erros em nossa ciência moderna. Esses códigos são responsáveis pela execução de navegadores e botões de busca. E é esse programa de software que governa a função de nossa realidade espaço-tempo na terceira dimensão. É assim que você se torna poderoso, sincronizando-se com informações que já estão na rede e as baixando em seu corpo para processamento. Isso é o que acompanhou de Wi-Fi. A lei da atração não é apenas algo que muitas pessoas ouvem falar, mas não sabem como utilizar corretamente. É uma ferramenta muito poderosa para usar em sua vida. Se você realmente entender a lei da atração, ela pode tornar sua vida muito mais fácil. Mas para que funcione de forma consistente, é necessário começar a reprogramar a sua mente. Você pode acidentalmente fazer isso funcionar ou talvez seja apenas um evento casual, mas se você quiser ter resultados consistentes, precisa continuar reprogramando seu DNA. Além disso, é importante entender o emaranhamento quântico, que é um fenômeno real na física. Nele, você usa algo chamado conversão descendente parabólica para obter duas partículas na mesma frequência. Com isso, pode-se levar uma partícula para o outro lado do universo e, ao alterar informações em uma partícula local, a outra mudará instantaneamente, ultrapassando a velocidade da luz.
Isso prova minha afirmação anterior. A distância é uma ilusão, não há separação, apenas uma ilusão de distância. De fato, se tirarmos todo o espaço vazio dos átomos de todas as 7,5 bilhões de pessoas do planeta, aplicaremos-las em um cubo de açúcar. É apenas uma ilusão pessoal, um holograma, é tudo consciência e ondas. É isso que existe lá fora. Mas agora estou de volta à lei da atração. Quando você entende o emaranhamento quântico, os cientistas descobrem que os neuroníons em seu cérebro se entrelaçam e saem da realidade tridimensional. Pesquise, eu sempre compartilho ciência real que você pode verificar por si mesmo. Suas sinapses estão se comunicando com outros reinos ou outras dimensões por meio do emaranhamento quântico com partícula e pensamentos em outras partes. Quando você entende isso, você fica maravilhado. É por isso que escrevi meu compêndio de livros sobre tábuas de animais. A maior parte do livro é onde Toto fala sobre o poder de manifestação por meio da meditação e do pensamento. Ele fala sobre como sincronizar com a consciência universal através de outra coisa que eu chamo de consciência cristã. A consciência cristã não significa que você está sincronizado com Jesus Cristo. O que significa é que você está pensando no conceito desse nível superior de consciência que existe lá fora no espaço-tempo. Então, quando você está se alinhando corretamente com o universo, vibrando em alta frequência, isso significa que você está pensando com amor, não com medo. Você está pensando com poder e amor, não com fraqueza e medo. Quando você faz isso, cientificamente coloca seu DNA em alta frequência. Isso foi feito em laboratórios. Eles coletam o DNA e analisam os padrões de pensamento da pessoa através de eletrodos que estão colocados nas tampas. Eles fazem a pessoa olhar para fotos que mostram desde pessoas sendo assassinadas, campos de flores, abraços até em crianças e até pessoas sendo espancadas. Eles analisam esses padrões de pensamento em um laboratório e é assim que aprendem. Em momentos específicos, quando você está sentindo medo, o DNA vibra em uma frequência mais baixa e cobre uma faixa muito ampla do DNA. Já em um modo de amor de alta frequência, a frequência oscila muito mais rápido e cobre menos do seu DNA. Isso significa que você está operando em alta frequência. Isso é ciência real, não é como, essas pessoas morreram de subir aqui e falar sobre esses alienígenas e frequências e todas essas coisas que eles não sabem do que estão falando. Agora estou falando sobre física quântica e mecânica quântica revisada por pares. É importante que você saiba porque quando você conta às pessoas sobre essas coisas, você é visto como um esquisito. Mas quando você apoia isso com a ciência, eles têm que sentar e ouvir. Agora, imagine que você queira manifestar um íntimo em sua vida que esteja operando na mesma frequência que você. Uma pessoa que esteja se movendo da mesma forma que você. Pois bem, você já tentou antes, onde uma pessoa estava indo para um lado e outra estava indo para outro, e não deu certo. Você tentou 2 vezes, mas simplesmente não era uma combinação perfeita. Eu procuro alguém que vibre na mesma frequência que eu, mas não alguém perfeito, pois isso é impossível. Procuro alguém que entenda o meu trabalho, o tempo que dedico e as pessoas que conhecem. Foco nisso durante minhas meditações, visualizando um ser de luz espiritual em harmonia com o que busco realizar neste planeta. Quando sinto a vibração do amor e da felicidade durante a meditação, sincronizo com a consciência crística e a consciência universal, ficando emaranhado quanticamente com a flor da vida que é a face de Deus. Assim como na física padrão, onde um globo no espaço distorce o espaço ao redor dele devido à teoria da relatividade de Einstein, a minha mente está distorcendo o espaço-tempo ao ficar quanticamente emaranhado, deformando o éter do espaço. E agora as coisas que você está buscando estão vindo em sua direção porque é como um corpo no espaço que deforma o espaço e as coisas caem em sua direção. Agora as coisas que você deseja na vida estão começando a vir em sua direção, pois você está criando o seu próprio emaranhado quântico, está criando a lei da atração. Assim como as coisas simplesmente acontecem e vêm em sua vida se você operar na frequência correta, mesmo sem se concentrar diretamente.
O universo sabe do que você precisa. O que estou tentando dizer é que temos a habilidade de nos reprogramar. O DNA é um armazenador muito poderoso e pode mudar o futuro das gerações deste planeta. Podemos ajudar a curar as pessoas, pois há muitas que precisam de cura. Espero que tenha gostado deste vídeo sobre a lei da atração e como podemos criar nossa própria realidade. Lembre-se de que você tem o poder de atrair as coisas que deseja em sua vida e de se reprogramar para uma nova realidade. Continue a meditar e se concentrar na frequência certa, e você verá as coisas acontecerem naturalmente. Vou deixar uma sugestão de vídeo para que você continue na energia de realização de sonhos.